Olá, professores e futuros professores. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Quero convidá-los a participar de uma trilha formativa. Uma trilha formativa muito especial, chamada Didática da Matemática. Mas eu sei que para embarcar numa trilha, a gente quer saber quem estará conduzindo. Bom, muito prazer. Eu sou a Cíntia, professora Cíntia, educadora, há 25 anos na educação, formadora de professores, pedagoga, psicopedagoga, mas acima de tudo, uma pessoa apaixonada pela educação, pelo processo de ensino e aprendizagem. Tudo isso começou há algum tempo. Essa paixão pela didática da matemática há 25 anos atrás. Assim como vocês, eu iniciei com uma turma de primeiro ano com 40 alunos, cheia de dúvidas, cheia de vontade de saber mais, de poder oferecer o melhor para os meus alunos. E tive uma grande sorte, me deparar com ótimos formadores e excelentes formações. E é essa proposta que hoje a gente quer trazer para vocês. Uma formação que possa ir de encontro às suas necessidades e impactar positivamente no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. Hoje, atuando com a formação de professores, percebo que mesmo 25 anos depois, as dúvidas são as mesmas. Muitas delas persistem e muitas delas aparecem quando nós estamos lá, na prática da sala de aula. Então, nós vamos aqui juntos compartilhar e pensarmos juntos sobre algumas dessas dúvidas. Quem já está na sala de aula vai se identificar e quem não está, se preparem, porque essas dúvidas surgirão. Em relação à escrita dos números, quem aqui nunca ouviu falar em sondagem numérica? Por que será que quando a gente faz um ditado, esse que eu apresento aqui para vocês não é fictício? É realmente como uma criança de primeiro ano registrou. Por que será que quando ditamos a uma criança o número 100, ela escreve convencionalmente da forma correta? E quando é ditado 45, como vocês podem ver aqui, a representação ficou 405. E quando foi digitado 19, foi representado de uma forma que parece 109. Por que é que essa criança acerta o número 100 e erra o 45 e o 19? Muitas questões estão envolvidas nesse processo. As crianças formulam hipóteses sobre a escrita numérica. Essas escritas do 19 e do 45, apesar de não estarem escritas corretamente, não estarem da forma convencional, elas estão carregadas de significados. E eu preciso entender dessas hipóteses para que eu possa ofertar as melhores intervenções e as crianças possam avançar da melhor forma possível. Dentro desse processo, nós também temos a sondagem. A sondagem é um processo muito eficaz e necessário em todas as turmas. Dentro da questão da construção do número, a criança deixa evidente como ela está pensando. E dentro desse processo, eu preciso entender como fazer essa sondagem. Quais são os critérios que eu preciso considerar? Eu posso pegar qualquer número e digitar? Como eu faço a avaliação disso tudo? Como eu analiso essas escritas? Porque eu analiso para depois eu fazer os melhores planejamentos, as melhores intervenções para que as crianças avancem. Dentro de todo esse processo, aparecem tantas nomenclaturas diferentes. Bom, quem já ouviu falar em números marcos, números opacos, números transparentes, números nós? Pois é, são eles que fazem parte dos critérios que nós utilizamos na sondagem numérica. Precisamos saber sobre cada um deles, porque eles ajudam a nos evidenciar as necessidades de cada criança. E outra dúvida bastante recorrente é referente ao cálculo mental. O que é cálculo mental? A primeira resposta que vem à mente dos professores é a oposição ao cálculo escrito. Quem nunca se deparou com essa concepção? Ah, cálculo mental é aquele cálculo que a gente não pode usar caneta,
papel. Não podemos. Ele tem que ser feito aqui, ó, tudo de cabeça. Gente, essa concepção não é uma concepção assertiva. A concepção de cálculo mental não exclui a utilização de papel e lápis. O cálculo mental se refere a um conjunto de procedimentos que precisam ser ensinados e são elementares, são essenciais para a construção de outros conhecimentos posteriores. Ele é um conteúdo muito importante e ele, por ser já não entendido da forma correta, acaba não sendo abordado da forma correta ou muitas vezes sendo desconsiderado. Temos muitas coisas para aprendermos sobre esse conteúdo, o cálculo mental. Recitar e contar. Outra questão que nos é colocada. Será que recitar e contar é a mesma coisa? Quantas vezes vocês já se depararam ou vocês mesmos já disseram: nossa, eu tenho um sobrinho ou um filho de 2 anos que já sabe contar até 50, até 20. Será que isso é contar? Ou será que isso é recitar? É muito importante que saibamos as diferenças. Quando nós falamos sobre contagem, 3 princípios estão envolvidos. Para afirmarmos que uma criança sabe contar, 3 princípios devem ser considerados: adequação única, cardinalidade e indiferença da ordem. Precisamos observar se a criança, ao apresentarmos para ela alguns elementos, tampinhas, por exemplo, elas conseguem identificar que, para a contagem, eu preciso apontar para cada elemento uma única vez, né? Me direcionando a isso e utilizando um número. Porque muitas vezes a criança conta mais rápido do que a mãozinha, ou a mãozinha vai mais rápido do que a boquinha, e isso depois não corresponde ao número de elementos que ali estavam. Porque ela faz apenas uma recitação e não faz a correspondência termo a termo. Então ela precisa dessa adequação. Outra questão importante é a cardinalidade. A criança precisa saber que no término dessa contagem, o único número evidenciado por ela representa toda aquela quantidade. Se ela contou ali 7 tampinhas e eu pergunto para ela quantas tampinhas tem, ela precisa dizer para mim 7. E não necessariamente voltar contando tudo de novo. Outra questão é a indiferença da ordem. Seja ela indo de frente para trás, de trás para frente, pegando os elementos de cima para baixo, de baixo para cima, isso não vai alterar a quantidade de elementos. Bom, tem muita coisa por detrás de tudo isso que a gente precisa entender para fortalecer esses processos de recitação, de contagem e de outras questões sobre a construção do número. Outra unidade temática muito importante que nos deparamos e acabamos tendo algumas dificuldades é a geometria. Qual é a importância do trabalho com essa unidade temática? E essa unidade temática começa lá atrás, desde a educação infantil. Aliás, como todas as outras unidades temáticas. E uma questão que aparece bastante é: qual a diferença entre figuras bidimensionais e tridimensionais? Quais são as melhores propostas para desenvolvermos o conhecimento das crianças? Mas nós, como professores, precisamos entender quais são as características, quais são as propriedades dessas figuras. E a geometria seria um campo fértil para trabalhar situações problema? Muitas vezes achamos que as situações problema estão envolvidas apenas a unidade temática números. Mas a situação problema perpassa por tudo, por probabilidade estatística, grandezas e medidas. E a geometria não estaria de fora. É um campo muito fértil para desenvolver muitas questões em relação ao espaço e às formas. Outra questão que podemos abordar, e que tenho certeza que vocês já pensaram sobre isso, é: sabiam que há diferentes tipos de problemas? Existe problema de lógica, problema sem dados numéricos, problema com mais de uma solução, problemas com falta de dados, problema com excesso de dados, problema criptoaritmético. E eu digo para vocês, existem ainda mais outros tipos. E a nossa indagação, será que eu conheço todos eles?
Será que na minha prática eu oferto todos esses tipos de problemas? Então é importante que eu conheça e saiba ofertá-los. Porque diferentes tipos de problemas desenvolvem diferentes habilidades e diferentes formas de pensamento. Então precisamos conhecer mais sobre isso. Bom, até aqui nós trouxemos algumas dúvidas, mas de verdade, elas não representam 10% da grande temática que envolve a didática da matemática. Temos muitos outros saberes a explorarmos juntos. E é diante disso que eu faço esse convite especial a vocês, para trilharmos juntos esse curso Didática da Matemática. Nele, nós exploraremos todos esses conteúdos aqui apresentados e muito mais. Como eu disse, torno a dizer, nós passaremos pela questão dos números, álgebra, probabilidade estatística, grandezas e medidas e geometria. Dentro de cada uma dessas unidades, existem muitas potencialidades a serem desenvolvidas e que vão impactar no nosso processo efetivo e eficaz de ensino e aprendizagem na sala de aula. Fica aí o convite. Vem comigo trilhar esse percurso formativo e fazermos juntos a didática da matemática? Eu espero por vocês.